Boa noite, sejam bem-vindos ao Educa Mais Dinheiro. Hoje eu vou vir falar com vocês aqui sobre reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Como o nome já diz, pessoal, é uma reserva em dinheiro para cobrir eventuais problemas que aconteçam em uma situação de emergência mesmo, como uma reserva no caso você fique desempregado, venha ter algum problema de saúde, precisa fazer um tratamento de saúde urgente, em que você não tem esse valor. Se você não tem esse valor, e como é um problema de saúde, aí a gente é obrigado a tomar empréstimo, a fazer isso. Então, galera, antes da gente pensar em fazer algum tipo de investimento, eu recomendo que o primeiro passo é a gente criar uma reserva de emergência, certo? Como montar a sua reserva de emergência? Por exemplo, se você pensa em investir hoje, você tem um valor em que você consegue fazer os investimentos hoje, você pode começar, em vez de você fazer um aporte no investimento, sei lá, se for comprar uma ação, um fundo imobiliário ou algum ativo assim, você coloca 100% na sua reserva de emergência, até você conseguir ter no mínimo de 3 a 6 meses o valor que você recebe. Certo, pessoal? Então, planejar essa reserva de emergência é essencial do que só visar rentabilidade no início. No início, você não tem que pensar no quanto vai estar rendendo. Você tem que pensar na sua segurança. Quando você investe com segurança, dependendo de uma eventualidade que acontecer, você não vai precisar. Se você tiver investido em ações, em fundos imobiliários, pode ser que naquele momento as suas posições estejam abaixo, você esteja até perdendo. E aí você não precisa liquidar seus ativos para poder socorrer aquela emergência. Por isso que é importante a gente montar uma reserva de emergência. Certo, pessoal? Então, sei lá, se você fosse separar R$ 100 para investir, então você vai colocar esses R$ 100 na sua reserva de emergência, até você ter os 3 meses, no mínimo, do valor que você recebe, do valor que você necessita. E pelo menos é recomendado no mínimo 3 meses. Onde você deve aplicar a sua reserva de emergência? Pessoal, geralmente, como a reserva de emergência, você não vai focar em quanto vai estar rendendo a sua reserva. O ideal é você deixar o seu dinheiro em posições que você consegue ter liquidez. Hoje tem vários, tipo, eu já falei anteriormente, tem os bancos digitais, eles fornecem rendimentos de pelo menos 100% do CDI. O CDI é uma taxa que está atrelada à Selic, que é a taxa de juro básica. Então você consegue ter um rendimento médio ali um pouco acima de 1% na taxa de juro hoje, atual. Então, pessoal, no caso da reserva de emergência, o que você deve priorizar? Como é uma reserva de emergência, tem que ser um dinheiro que você consegue liquidar esse dinheiro a qualquer instante. Você vai precisar desse dinheiro numa emergência, você vai lá e mexe. Então, você vai colocar em ativos que possuem liquidez diária, em que você consegue retirar esse dinheiro a qualquer momento. Quanto você deve guardar em sua reserva de emergência? Pessoal, os especialistas recomendam o pessoal CLT que tenham investido na reserva de emergência no valor de no mínimo de 3 a 6 meses do valor que você recebe. Por exemplo, se você fica desempregado hoje, você tem uma reserva de emergência ali de que você consegue se manter por de 3 a 6 meses. Quanto mais tempo você tem na reserva de emergência, uma maior tranquilidade você vai ter para poder recuperar, voltar para o eixo, arrumar um outro emprego ou uma outra situação. Para quem é empregador, é recomendado um pouco mais de tempo, de 6 a 12 meses na reserva, porque em eventuais casualidades você não vai precisar tomar empréstimo no branco, você não vai precisar recorrer ao crédito. Então, se você tem essa reserva aí, você já consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Com a reserva de emergência, depois que você já monta uma reserva de emergência, você consegue ter um pouco de tranquilidade, que você sabe que uma eventual emergência, você de fato tem um valor que vai cobrir você nessas despesas. Obrigado por assistir até aqui. Quem gostou, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, acompanha a gente nas redes sociais e muito obrigado, pessoal.